A Copa do Mundo de 2026 está nos relembrando um ditado muito claro. No futebol, são 11 contra 11. E o resto é conversa fiada. Muitos vão perguntar, mas por que isso está acontecendo? Por que todos esses favoritos perdendo para times, para zebras? E aí vão ver as explicações de que é porque não existe mais bobo no futebol, o futebol se democratizou, os esquemas táticos evoluíram. E sim, tudo isso foi importante para a gente estar observando isso, tudo isso ajudou. Mas o que de fato mudou, o fator primordial para isso estar acontecendo, foi o seguinte: os times pequenos pararam de ter medo. Os times pequenos pararam de perder na véspera. Eles deixaram o medo e o respeito de lado e no lugar deles eles colocaram coragem, brio, personalidade, vergonha na cara na hora de jogar. E isso a gente está percebendo desde o Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes do ano passado. A gente viu o Fluminense indo lá e eliminando a Inter de Milão, a vice-campeã da Champions daquela época. O Al Hilal indo lá e vencendo o Manchester City e jogando pra caralho naquele jogo. O Botafogo indo lá e vencendo o PSG. Então, o Flamengo indo lá e vencendo o Chelsea. Então, era uma coisa que a gente não imaginava. Até aquela época ali, a gente não imaginava isso. Então, a Copa do Mundo de Clubes do ano passado, ela provou que não existia essa disparidade toda, que dá pra competir, que dá pra brigar, que não precisa você já se entregar antes mesmo do jogo começar. E aí, pra exemplificar como muito dessa mudança foi por conta de uma mudança da personalidade, ali, coragem, parar de ter medo dentro de campo. A gente viu no jogo de hoje, Portugal e Congo, o cara que fez o gol de Congo, o Issa, no final do jogo lá, numa bola disputada ali do lateral, ele ganhou a disputa de Francisco Conceição e ele sai do campo rindo da cara dele. Ele começa a rir da cara dele, começa a olhar no olho dele provocando. Quando que você ia imaginar esse tipo de coisa acontecendo? Não, o jogador do Congo ia ter medo de Portugal, ia olhar de baixo para cima, ia já entrar cabisbaixo, ia já entrar derrotado. Ou seja, Portugal ia entrar no jogo e ia fazer 10 gols, ia fazer 10-0 assim, ia ser em ritmo de treino. E essa Copa do Mundo parou de acontecer esse tipo de coisa. E não foi o nível técnico desses times que melhorou do dia pra noite. Não, tecnicamente eles continuam abaixo. Só que eles estão compensando a falta de técnica com entrega, com raça, com, vocês vão ganhar bem aqui, mas vocês vão ter que caprichar, vocês vão ter que acertar, vocês não vão ganhar no automático, vocês não vão ganhar sem se esforçar. Então, cara, tomara que isso que está acontecendo nessa Copa do Mundo não seja um fenômeno isolado e sim vire uma tendência no futebol pra gente parar de ver esses massacres, esses jogos que os caras... Você pega o PSG na Europa, o cara pega Vitinha, João Neves, não sei o quê. Cara, os caras ficam passeando no meu campo. Aí o cara fala, porque não dá pra marcar. Caralho, como não dá? Como é que Congo consegue pegar o meu campo com Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e igualar o jogo? E os times da Europa ficam olhando os caras desfilando. Aí toca pra lá, toca pra cá, ninguém encosta em ninguém. Puta que pariu, velho. Então, essa narrativazinha de que é porque não dá, é porque não sei o quê, conversa fiada. E agora os fatos estão mostrando isso. A realidade está mostrando isso. Enfim, essa foi a introdução aqui. Falando sobre essa coisa aqui que todo mundo está observando nessa Copa do Mundo. Agora eu vou analisar os grupos em si. Então, no grupo A, a gente teve o primeiro jogo, México e África do Sul, que foi um jogo bem fraco. A África do Sul decepcionou, esperava mais, até porque o Mamelodi Sundowns era um bom time, jogou muito bem no Mundial, mas ali erravam passes bestas, não tinham ali tanto esforço, não corriam tanto. O México também parecia que estava jogando ali sem vontade nenhuma. Enfim, foi um jogo fraquíssimo. Já o segundo jogo desse grupo aí foi um jogaço. Coreia do Sul 2-1 contra a República Tcheca, né? República Tcheca saiu na frente, mas não estava jogando nada. Só dependendo de bola aérea, foram lá, fizeram um gol de lateral. Mas aí Coreia do Sul deu show de bola, botou a bola no chão e botou os caras na roda. O meia, o camisa 6 lá, que fez o segundo gol da Coreia do Sul, fez um golaço, e tava ali mandando no meu campo. Son também, jogando muito bem.
Enfim, ali foi uma vitória merecidíssima. Venceu o futebol naquela partida. No grupo B, a gente teve Canadá, uma das sedes, né? Que para mim decepcionou contra a Bósnia, 1-1. Eu esperava mais do Canadá, pelo fato casa, né? E tem também ali jogadores de destaque, tem o Alphonso Davies, que não jogou, né? Aquele Jonathan David, que puta que pariu, jogador ruim do caralho. Ambidestro, chuta mal com as duas, né? Puta, perdeu um gol da marca do pênalti, ele livre, só ele e o goleiro. Enfim, aí entrou o cara lá, o camisa 9 entrou, a primeira chance que teve, guardou. Mas o cara fica colocando um merda daquele ali só pelo nome. 1-1, mas eu acho que o Canadá tinha futebol ali para vencer a Bósnia. E no outro jogo, Catar e Suíça, que eu comemorei demais quando o Catar empatou contra a Suíça. Suíça que tem bons jogadores. Tem um Sommer daquele ali no gol, que não tá mais jogando ali no gol, mas é um grande goleiro. Tem ali a Kanji na zaga, tem o Rodrigues na lateral esquerda. No meio campo ali tem Xhaka, tem Embolou no ataque. Então não é um time bestinha ali. Freuler tem bons jogadores, mas jogam um futebolzinho nojento. Não sabem mais nem se defender, que a Suíça pelo menos antes era um ferrolho defensivo. Hoje em dia, nem isso. E aí, no grupo C, grupo do Brasil. Brasil 1-1 contra o Marrocos. Antes da Copa do Mundo, a gente sabia que isso ia ser um jogo difícil. Todo mundo sabia disso. Marrocos tem time para bater qualquer seleção do mundo hoje. Para bater de frente com qualquer um. Então, se o cara perguntasse, 1-1, você acha que é um bom resultado? Não, ninguém acha que é um bom resultado. O problema foi a forma desse 1-1. Foi um 1-1 que foi barato, que foi muito barato para o Brasil, porque o Brasil mereceu perder o jogo. E o Marrocos ali não venceu, porque eu acho que até faltou ali um pouco mais de tentar um pouco mais, porque dava para o Marrocos ter vencido o jogo. O meio campo do Brasil apático, aliás, o time inteiro apático. Como eu falei, falta de coragem, falta de personalidade, culhão, vergonha na cara. É uma postura ali que a gente observa na seleção brasileira desde o 7-1. Cara, desde 2014, a sensação que dá é que o 7-1 não terminou. É que aquela partida não terminou. Você pega a cara daqueles jogadores. Marcelo naquela partida, Fernandinho naquela partida, Davi Luiz foi o único que ficava pelo menos indignado. Mas jogou mal, pelo menos batia, pelo menos se indignava com a derrota. Agora os outros ficavam com aquela cara de quem tá cansado, sendo que não correu, de quem tá ali assustado, de quem tá... E em 2018 a gente viu a mesma coisa, aí o cara fala, mas contra a Bélgica o Brasil jogou bem. O Brasil jogou bem porque Neymar tava em campo. Se Neymar não estivesse naquele jogo, o Brasil tinha tomado outro 7-1 naquela partida. Na hora que a Bélgica falou 2-0, olhe pra cara de Marcelo e de Fernandinho. Eles estavam com a porra da mesma carinha de derrotados do 7-1. Então aquele jogo ali seria outro 7-1. A gente vai pra 2022 contra a Croácia. Mesma coisa. A Croácia ficou o jogo inteiro tocando a bola de um lado pro outro. Modric ia lá, tocava. E os caras do Brasil ficavam olhando, apáticos. O único que não estava apático, Neymar, foi lá e resolveu o jogo. Só que aí o cara não joga sozinho, o time não conseguiu segurar 1-0. E aí agora, de novo, partida de Copa do Mundo e a mesma partida. Casemiro perdido, morto em campo. Desde 2022 que ele já não tem ali desempenho no Brasil para ser titular. Bruno Guimarães, ali pra mim foi o que mais se esforçou ali no meu campo, mas também não jogou bem. Paquetá também muito mal. Rafinha se escondendo. Vinícius Júnior, pelo menos, chamou a responsabilidade. Até o gol, tava se escondendo também. Não saía da ponta esquerda, parece que tava ali se escondendo na marcação de Hakimi. Era tipo aquela coisa, porra, não sai aqui de perto de mim não, porque senão eu não vou ter a desculpa aqui. Fica aqui me marcando. Né? Mas, quando a bola chegou nele, resolveu, teve personalidade, que é aquilo que você espera de Vinícius Júnior. Né? Mas aí Igor Thiago não dá pra entender o cara ter colocado Igor Thiago ali naquele time. Né? Aquele gol de cabeça ali que... Puta que pariu, velho. Como é que um centroavante perde um gol daquele ali? Não existe. O centroavante da seleção brasileira. Enfim, a defesa ali. Porra, aquele gol ali, velho. Você pega Brahim Dias, pegou a bola no meio do campo,
Casemiro e Bruno Guimarães encostaram nele, e na hora que ele ajeitou ali, eles afastaram. Vejam o lance do gol. Eles encostam, eles vão lá e afastam. Dão uma liberdade para ele dar o passe no meio dos dois zagueiros, que também erraram de tomar um passe no meio dos dois. Não existe aquilo ali. Não existe. Mas enfim, é aquela coisa. Bons jogadores nos seus clubes, mas que chegam na seleção, desaprendem a jogar bola. Né? Alisson, que é um goleiro inseguro na seleção brasileira. Marquinhos, que não é a mesma coisa que é no PSG. Gabriel Magalhães, que é um monstro de zagueiro. É um monstro. Olha a final da Liga dos Campeões que esse cara fez. O cara não errava uma bola. Mas na seleção, né? Então, assim, é complicado, né, velho? Não é falta de jogador. O cara olha assim, porra, é cara do Real Madrid, é o principal jogador do Barcelona, é um cara do Manchester United, é um cara dos principais times do mundo, mas que chegam na seleção e não jogam. E é aquela coisa, medo, a camisa pesa. Enfim, falei aqui o que tinha para falar do Brasil, né? E o outro jogo do grupo C foi Escócia e Haiti. Escócia demonstrou ali ter um time com mais noção de jogo, né? Os caras do Haiti tecnicamente eram muito fracos. Tinha até ali uma certa entrega, tal, mas um time muito, muito fraco. Escócia ali ganhou de 1-0. Poderia não ter vencido, porque foi um gol achado. Mas, enfim, dois times ali que o Brasil tem totais condições de vencer o jogo. Acho que contra a Escócia vai ser um jogo mais duro, mas contra o Haiti, se não ganhar do Haiti, não precisa nem jogar. Podem voltar para seus clubes. Não precisa mais nem jogar, cara. Agora, grupo D. Estados Unidos, outra das sedes, que deu um show, meteu um vareio no Paraguai, 4-1, fora os ameaços. Enfim, os Estados Unidos aqui jogou pra caralho, me surpreendeu, eu não esperava que os Estados Unidos ia jogar tão bem. Achava que ia jogar bem por conta, como eu falei, do fator casa, mas, porra, deu show. E o outro jogo do grupo, Austrália, que venceu a soberba de Arda Güler por 2-0. Vocês vejam o Arda Güler, o que é que ele tava falando antes do jogo. Ele tava falando, porra, bora ganhar desses caras, a gente é muito melhor que esses caras. Ficaram lá tocando bola de um lado pro outro o jogo inteiro, e a Austrália foi lá, botou Dornegão lá pra correr e ela esticava a bola, dava um bico pra frente, eles ficavam lá e disputavam e venciam. Ganhava a disputa dos zagueiros da Turquia. Indo agora pro grupo E, grupo da Alemanha, que lá vem eles de novo, 7-1 no Curaçao, e que, como eu falei, até o 1-1 o jogo estava equilibrado, tinha um certo equilíbrio. O Curaçao estava ali conseguindo disputar, estava conseguindo jogar. Só que a partir do momento que a Alemanha foi fazendo os gols, fez ali o 2-1 e o 3-1, o Curaçao não foi que ele perdeu ali tecnicamente, foi que os caras desanimaram, os caras ali começaram a tomar um gol atrás do outro. Por quê? Porque desistiram, porque baixaram a cabeça e falaram, agora não dá mais, e enfim, como eu falei, não era uma questão técnica, não era uma questão de jogo em si, era uma questão ali do mental, aquela questão de aquela mente ali, aquela mentalidade derrotada. O outro jogo do grupo, Costa do Marfim e Equador. Costa do Marfim venceu por 1-0, um gol ali no finalzinho, né? Mas assim, um jogo que qualquer um dos dois podia ter vencido. Equador perdeu, dominou ali no começo do jogo, Plata quase ia fazendo um gol, o camisa 9 ali meteu 2 bolas na trave, Ener Valencia perdeu um gol sozinho, igual ele faz no Inter, né? Enfim, que podia ser qualquer um dos dois. Indo agora para o grupo F, Holanda e Japão, 2 possíveis adversários do Brasil, 2-2, um jogo ali que a Holanda dominou mais, teve ali mais domínio de jogo, demonstrou ter mais técnica que o Japão, mas o Japão não é um time ali de se jogar fora, é um bom time. Né? As poucas chances que teve foi lá e guardou, mostrou eficiência. Uma eficiência que talvez tenha faltado à Holanda. É um bom time, tem uma zaga muito boa, tem um meio campo muito bom, mas talvez falte ali um ataque mais que puna o outro time, que faça valer esse domínio de jogo. Você vê ali os atacantes da Holanda, são atacantes ali extremamente esquecíveis. Né? E o outro jogo do grupo, Suécia 5-1 contra a Tunísia. Um jogo que não foi esse massacre todo. A Tunísia não era um time tão otário assim,
Mas, porra, entregou uns 2 gols para a Suécia. O gol de Isaac, por exemplo, é um frango do goleiro. O outro gol lá de Gyökeres, o cara entrega a bola para Gyökeres. Então, um jogo ali que não era para ter tido essa diferença toda. Mas Suécia também é um time ali muito consciente ali, joga fechadinho, joga no contra-ataque, uma dupla de ataque muito boa, aqueles dois, muito boa. Os dois ali se completam. Então, cara, um bom time, essa Suécia. Indo agora para o grupo G. Bélgica e Egito empataram em 1-1. Eu acho até que dava para o Egito ter vencido esse jogo. Tava ali ganhando de 1-0, dava para ter aberto 2-0, teve chance para isso. Salah jogou muito bem, o camisa 8 lá que fez o gol, o cara jogava muito. Esse cara jogava pra caralho. O cara era habilidoso, o cara criava jogada, ia pra cima, na hora da marcação marcava igual um desgraçado. Por isso que no final do jogo teve que sair, mas, porra, esse cara jogou muito. O gol da Bélgica ali foi um gol que o Lukaku, na hora que entrou, fez o gol. Aliás, não foi nem gol, né? Porque o Lukaku fazer gol, o cara já é estranho. Aí quando o cara vai ver o lance, não, foi um gol contra do zagueiro. O zagueiro foi lá e se embananou com o Lukaku e fez o gol contra. Mas enfim, eu ainda acho que dá pro Egito ficar em primeiro nesse grupo, porque a Bélgica ali é um time ali que tem umas técnicas, tem ali um certo domínio de bola, mas, porra, uma geração envelhecida, são os mesmos jogadores de 2018. Enfim, não dá pra esperar. A geração belga, acho que já deu o que tinha que dar. Nada, né? E o outro jogo do grupo, outro empate, que foi bom pra Bélgica e pro Egito, né? Que aí ninguém distancia. Irã e Nova Zelândia, 2-2. Esse jogo aqui eu não assisti, né, mas me surpreendeu ter tido tantos gols nesse jogo, né? Indo agora para o grupo H. E aí a grande surpresa, a primeira grandíssima surpresa dessa Copa, né? Espanha 0-0 contra Cabo Verde de Vozinha e do zagueiraço Borges. Cara, esse jogo aqui, primeiro, escalação da Espanha. A Espanha menosprezou o Cabo Verde. A Espanha entrou com um time ali com vários jogadores reservas. Entrou sem Lamine Yamal. Mas tava voltando de lesão? Porra, é Copa do Mundo, velho. Entrou sem Nico Williams. Entrou ali com Gavi, que, puta que pariu, que jogadorzinho sem sal, sem graça, sem nada. Dá pra esperar nada daquele cara ali. Então ali, a Espanha tinha quem pra fazer uma jogada diferente, pra não ser só aquele toque de bola de um lado pro outro? Pedri. Mas o Oyarzabal tava sumiu ali, foi engolido pelos zagueiros de Cabo Verde. Enfim, uma Espanha que foi mais do mesmo do que fez em 2018, 1000 toques contra a Rússia naquela oitava de final, em 2022 contra o Marrocos, 1000 toques de bola. Sabe aquele toque de bola com extrema categoria pro lado? E aí, aquele toque de bola com extrema classe pro lado. Enfim, fizeram isso o jogo inteiro, nessas duas partidas, e fizeram a mesma coisa nesse jogo contra o Cabo Verde. Não aceleravam o jogo, não tentavam uma jogada diferente, não tentavam um drible, não tentavam um chute fora da área, nada. Enfim, o que eu tô a dizer dessa Espanha aqui é coitado de Lamine Yamal, né? Ele merecia uma seleção melhor que essa. Como eu tinha falado já no vídeo antes da Copa começar. Essa Espanha aqui só tem Lamine Yamal de diferente. Era um time assim que, pelo elenco, não tem nada demais. É um time ali que, se não encaixar um entrosamento muito grande, é aquela coisa. É um antídoto muito fácil de você marcar, que é a Espanha só vai fazer uma coisa só. A Espanha não vai se retrancar, ela não vai jogar ali equilibrada, ela vai jogar pra cima, dominando o jogo e no toque de bola. Se tu se retrancar e jogar no contra-ataque, tu engrossa o jogo. Qualquer time que fizer isso, engrossa o jogo contra a Espanha. Inclusive, Cabo Verde podia ter vencido o jogo. No final do jogo, o zagueirão lá, Borges, que jogador, ele pegou uma bola de escanteio ali de cabeça que, porra, ele errou a cabeçada, velho. Ele tava livre, dava pra ter feito o gol. Dava pra Cabo Verde ter vencido a Espanha. E agora a Espanha tá ferrada, né? Porque vai pegar dois times que, em teoria, são mais difíceis que Cabo Verde, que é o Uruguai e a Arábia Saudita, que empataram em 1-1. A Arábia Saudita saiu ali na frente. O Uruguai depois buscou um empate, dava até pra ter virado no segundo tempo. Mas um grupo que ficou ali todo embolado, né? Todo embolado, não dá nem pra saber o que vai dar aqui nesse grupo. Mas vão ser jogos muito bons aqui. Você vê aqui a Espanha tentando furar a retranca, que com certeza o Uruguai vai fazer, e com certeza a Arábia Saudita vai fazer. Indo agora para o grupo I. A França, uma das principais favoritas, né,
venceu o Senegal por 3-1, num jogo que no primeiro tempo o Senegal podia ter aberto 1 até 2-0 na França. Aquela bola na trave ali, a bola bate na trave, volta no pé do goleiro e não entra. Enfim, né? Coisas do futebol. Mas depois a França no segundo tempo, junto com o cansaço do Senegal, cara, a França não estava conseguindo fazer nada. Tudo bem que pode ter sido ali tempo também porque a França quis ali jogar mais sério. Mas deu ali a impressão que os caras do Senegal cansaram no segundo tempo. A França teve muito mais liberdade no segundo tempo. E aí os caras deitaram, mano. Olise joga pra caralho. Mbappé decisivo pra caralho. Em Copa do Mundo, meu irmão. O cara bota pra fuder. Né? Aquele primeiro gol dele. Ali, um passe de Olise. O segundo gol. Um golaço ali. Um passe de Rabiot atravessando o campo. Botou o Barcola na cara do gol. O Barcola na hora que entrou fez o gol. E depois Mbappé, Senegal diminuiu. Né? A França foi lá, fez 2-0, aí dormiu. Começou aquela putaria ali. Cherki entrou. Cherki eu não vi ele dar um pique. Ele ficou trotando o jogo inteiro. Cara, Cherki joga pra caralho. Só que ele é displicente. Extremamente displicente. É incrível ali. Você pega ali a França que tem Mbappé, que joga muito pela França. Olise. Só que Doué, que não jogou tão bem. Dembélé, que some na França. Não é ali nem sombra do que ele é no PSG. Então assim, é um ataque ali que dois jogam muito bem e os outros dois ali ficam devendo, né? No lugar de Dembélé entrou Cherki, que, como eu falei, o cara ali que joga muito, só que é extremamente displicente. O gol de Senegal é um passe que ele fica ali caminhando, erra o passe e fica lá olhando a merda acontecer. E aí depois que Senegal fez o gol, o Mbappé pegou uma bola do meio da rua e falou, é daqui mesmo. Incorporou o Cristiano Ronaldo e meteu uma bomba. Mendy não estava esperando aquele chute, ali fez um golaço. E o outro jogo do grupo, Iraque e Noruega. Noruega venceu por 4-1. Haaland, primeiro jogo de Copa, já meteu 2 gols. O cara nasceu para isso. Nasceu para fazer gol. Primeiro gol ali, gol de centroavante, que é um gol de Haaland, né? Daquele jeito ali ele não perdoa. Sempre, toda bola ali que passa, ele tem uma presença de área do caralho. E aí, Iraque foi lá, empatou o jogo. Num gol ali que o centroavante do Iraque subiu em cima dos 2 postes da Noruega, fez o gol de cabeça. Só que aí o goleiro foi lá, o zagueiro do Iraque foi lá e entregou outro gol para Haaland. Aí depois a Noruega fez mais 2 e aí acabou o jogo, né? Enfim, esse grupo aqui eu acho que a França tem tudo ali para classificar em primeiro mesmo. E Noruega e Senegal acho que vão brigar ali pelo segundo lugar, né? Indo agora para o grupo J. A Argentina, atual campeã, estreou contra a Argélia e meteu um 3-0. Um 3-0 que retrata o que foi o jogo? Pra mim não. A Argentina ali foi melhor, mas poderia ter sofrido gols. A zaga da Argentina é uma zaga frágil, é um meio campo ali que não tem tanta pegada assim. É o mesmo meio campo da outra Copa, só que mais envelhecido. Então o meio campo ali com um Depou mais envelhecido, um Enzo que já não é tão marcador quanto já foi no passado, um McAllister que nunca foi tão marcador, e aí joga ali com um trio de ataque, né? Com Messi, Lautaro entrou ali no lugar de Julián Álvares e Almada. Tudo bem, um time ali que todo mundo ajuda um pouco na marcação, mas não é um time com jogadores fortíssimos na marcação, né? Não é um Senegal daquele ali que só tem um jogador forte fisicamente falando, né? Mas ali no ataque o time tem muito entrosamento, o Messi ali jogando leve, mas, cara, a Argélia deu muita moleza ali pra Argentina. Você pega o primeiro gol de Messi, que, mérito dele? Mérito. Mas ele pega uma bola no meio campo ali, que os caras deixam ele dominar sozinho. Messi domina a bola sozinho, conduz sozinho, ajeita a bola e chuta. Durante todo esse tempo, ninguém encosta nele. E aí, o chute foi indefensável? Não foi. Era um chute perfeitamente defensável. Não foi aquela bola que Messi, quando pegava ali no auge dele, botava na gaveta. Essa bola ele botava onde queria. Não foi. Era uma bola defensável e o filho lá de Zidane levou um frango. Tudo bem, não foi um frango, mas foi uma falha. Era uma bola que dava para defender.
E aí o segundo gol, que ali, puta que pariu, cara, deu uma assistência pra Messi. E o terceiro gol de Messi, aí sim, aí não tinha como, mas de novo, deixaram o Messi livre na entrada da área. Ele domina a bola, ajeita, corta e ninguém encosta nele. Pô, não dá, velho, não dá. Se for marcar Messi desse jeito aí, Messi vai fazer 3 gols todo o jogo na Copa do Mundo. Ele vai terminar essa Copa do Mundo aí com 30 gols. E a outra questão desse jogo aqui, no começo do jogo, teve um gol anulado de Messi ainda. Depois a Argélia fez um gol e foi anulado também. Mas tem também a questão do lance lá de Messi, da solada que ele dá na canela do cara. Aí muitos falaram, era pra expulsão. Outros falaram que não era, que não teve ali intenção, ou que não teve intensidade. Aquela coisa. A regra diz que sempre que o cara der uma entrada daquela tem que ser expulso. Não sei se a regra sempre diz isso. Porque você tem que levar em conta também a intenção, a intensidade da coisa. Você vê que ele dá ali a solada, só que depois ele tira o pé. Mas ele dá a solada. Daí o cara vai falar, tinha que ser expulso indubitavelmente. Cara, a questão é o seguinte. Todos são iguais perante a lei. Vamos imaginar o seguinte, que fosse o contrário. Que fosse o jogador da Argélia dando uma entrada daquela ali em Messi. Vocês têm dúvidas que o cara seria expulso na hora, sem precisar chamar o VAR? Pois é, ninguém duvida disso. Mas como é o contrário, como foi Messi fazendo isso, o juiz não expulsou. A mesma coisa, você pega a Copa passada, aquele famoso lance que Messi estava amarelado, ele ia desfalcar a Argentina na semifinal contra a Croácia, e aí ele meteu a mão na bola. Mão na bola. Cartão, porque foi uma mão intencional. Você via que não foi uma mão sem querer. Intencional, claramente. O juiz foi lá, ficou olhando pra cara de Van Dijk ficou olhando, sim. E aí? Ficou rindo pra cara do juiz. E o juiz ficou, com vergonha, falando, o que eu posso fazer? É Messi, né? O que eu posso fazer? Enfim, né? É aquela coisa. Messi é um craque, um gênio, mas só os babões dele, só os Messizetes, não enxergam que, sim, Messi é um jogador ajudado, privilegiado, dentro e fora de campo. Os critérios que valem para os outros não valem para Messi. Como eu falei, essa expulsão seria expulsão se fosse outro jogador fazendo isso em Messi. Mas como foi Messi, não foi. Se fosse outro jogador fazendo o que ele fez, teria sido expulso. Aliás, teria tomado o cartão controlando e teria desfocado a Argentina contra a Croácia. Mas como foi ele, não foi. Você pega os prêmios de bola de ouro dele, que vários foram de maneira injusta. Você pega os prêmios de melhor da Copa dele. Messi não foi o melhor jogador em 2 Copas do Mundo, mas o prêmio ia para ele. É aquela coisa. Messi precisa fazer muito menos para receber essas premiações. Você pega, por exemplo, olha o que Messi fez nessa partida. Pô, jogo pra caralho. Mas olha o que Mbappé fez. Olha o que Mbappé fez no jogo dele. Olha o que Haaland fez no jogo dele. Olha o que Harry Kane fez. Nenhum recebeu a nota de Messi. Mas se fosse Messi fazendo o que esses caras fizeram, ele também teria a maior nota. Então, cara, enfim, é uma adulação ali que não dá pra entender. Não dá pra entender. Né? Enfim. Agora vamos pro grupo K. Que a estreia de Portugal de Cristiano Ronaldo, todo mundo achava ali que Portugal ia ganhar com tranquilidade da República Democrática do Congo. E o jogo foi 1-1. No começo do jogo, Portugal estava conseguindo fazer seu jogo, estava tendo mais liberdade, estava conseguindo criar chances. Foi lá e fez o gol. E aí deu uma certa relaxada. Para mim, subestimaram o Congo. O Congo foi lá e empatou. E o jogo ficou duro. E aí o Congo começou a encaixar a marcação. Portugal começou a perder a criatividade, começou a ficar só numa toqueira ridícula de um lado para outro. Cara, Portugal, o que foi que Portugal foi nessa partida? Ele foi uma Espanha piorada. Porque a Espanha, ela faz isso aí. Fica tocando a bola de um lado para o outro, abre os pontos ali, o ponto esquerda nunca sai da ponta esquerda, o ponto direita nunca sai da ponta direita, e eles se perguntam, por que será que o time conseguiu encaixar a marcação? Óbvio, os caras não saem da mesma posição, vira um time de botão, irmão. Qualquer um marca uma merda dessa benda aí. Caralho, faça uma jogada diferente, porra. Um drible, um passe de primeira, inverte a posição do jogador, confunde a zaga adversária, porra. Então, cara, foi ridículo. Ridículo ali o segundo tempo de Portugal. Ridículo. Dos favoritos ali, que são Brasil, Argentina, Espanha, Inglaterra, Portugal, França, esses 6 aí, mais ou menos.
Pra mim ali, tudo bem, junto com o Brasil ali, mas considerando o contexto que era contra o Congo, a pior estreia talvez tenha sido a estreia de Portugal. No segundo tempo eles basicamente não chutaram no gol. Porque você pega ali, por exemplo, a Espanha contra o Cabo Verde. No final do jogo, por mais que não tenha conseguido a vitória, mas a Espanha pressionou o Cabo Verde, pelo menos sufocou. O goleiro de Cabo Verde foi o melhor jogador, porque teve que trabalhar. O goleiro do Congo não teve que trabalhar. O Cristiano Ronaldo, acho que ele não chutou no gol a partida inteira. Então, tipo, caralho, que porra de jogo foi esse? Então, assim, Portugal, se não repensar esse jogo aí deles, não vai pra lugar nenhum. Tradição já não tem em Copa do Mundo. Tradição já não tem. Então, meu irmão, repensem esse jogo aí. Por quê? Tem sim bons jogadores. Tem time pra ganhar a Copa? Tem. Tem time pra bater de frente com qualquer um. Mas jogando desse jeito aí, desculpe. Só cola, esse tipo de jogo aí só cola naquele joguinho de compadre, naquele joguinho ali naquele joguinho combinado, né, de Portugal contra a Espanha. Os dois jogam iguais, aí dá certo. Aí jogam muito bem. Por quê? Porque um joga igual ao outro. E aí um não vai atrapalhar o estilo de jogo do outro. Não vai ter aquela marcação ferrenha que um Congo consegue fazer contra Portugal. E o outro jogo do grupo, que foi inclusive o último jogo da primeira rodada, Colômbia venceu por 3-1 o Uzbequistão. 3-1, mais um placar que não reflete o que foi o jogo. O Uzbequistão engrossou o jogo. Colômbia, eu esperava mais da Colômbia. Eu esperava que ela jogasse melhor também, porque a Colômbia tem um time muito bom. James Rodrigues, Luiz Dias, John Arias, Carrascal, Luiz Soares, Richard Rios, cara, Morrica. Cara, tem muitos jogadores bons, muitos jogadores de qualidade. Então eu esperava mais dessa Colômbia. Como eu falei, para mim faltou ali criatividade, faltou ali mais ousadia. Na hora que ele fez jogadas diferentes, conseguiu criar ali a chance dos gols. Né? Primeiro gol, por exemplo, uma jogada diferente. Um lançamento ali, conseguiu fazer o gol. Depois, o segundo gol ali foi um vacilo do Uzbequistão, né? E o terceiro, jogada individual do Couto Fernandes, que devia ter ido pro Flamengo, né? Botou a bola na cabeça do Campaz e aí matou o jogo no final. Mas o Uzbequistão jogou muito bem. O gol ali deles, cara, simples. Um jogo ali simples, vai, joga na área e vê o que acontece. Cara, o time não tem qualidade pra estar ali. Toque de bola, cara, jogo direto. E é isso aí que os times estão entendendo e que estão fazendo, que estão dificultando os jogos. Jogou a bola pra dentro, o cara acertou um voleio, o goleiro da Colômbia ia frangando, a bola sobrou pro cara. Porra, tenta que as coisas vão acontecer. Né? E aí no final do jogo, quando o jogo tava 3-1, o Uzbequistão foi pra cima. Ele falou, não, porra, já perdemos aqui o jogo, vamos tentar aqui pelo menos diminuir. Fizeram lá uma jogada ali ensaiada de saída ali do meio campo. Meu irmão, o cara ia fazendo de fora da área o gol da Copa. O cara acertou uma varada, mas acertou uma bomba de fora. A bola ia na forquilha. A bola foi lá, bateu no travessão e não entrou. Mas ia ser um golaço. Um golaço. Ia ser o gol da Copa. Ia ser o gol da Copa até aqui. E por último, o último grupo, Inglaterra venceu a Croácia por 4-2, um jogaço, um jogo ali muito bom. Croácia, um jogo ali, um time ali escroto, um estilo de jogo ali que não dá nem pra entender como é que dá certo, mas dá certo. Os caras ali jogam pra caralho, ficam ali cozinhando um jogo com a posse de bola e vão ali segurando o jogo e vão achando os gols. Vão ali achando os gols, se movimentando, muita movimentação. Enfim, cara, a Croácia não deixava a Inglaterra sair tocando. A Inglaterra é um time técnico. E a Croácia não deixava ali pressionando a saída o jogo inteiro. Né? Dos gols da Inglaterra. Primeiro gol, um pênalti de Harry Kane. Jogada ali de Madueke, que Modric vacilou. Depois o segundo gol, também de Harry Kane, cabeceou ali sozinho. Ali foi vacilo da Croácia, deixar Harry Kane daquele jeito ali fatal, né? O terceiro gol da Inglaterra foi o gol de Bellingham, né, num passe de primeira de Elliot Anderson, que jogador, aquele cara joga pra caralho. Pra mim, inclusive, foi o melhor jogador da partida, mais que Harry Kane, foi aquele Elliot Anderson, o cara joga demais. Que meio campo mesmo. Aliás, que dupla de volantes tem a Inglaterra? Elliot Anderson e Declan Rice. Completos. Marcam pra caralho.
correm pra caralho, têm técnica, têm o bom passe, são inteligentes, cara, enfim, não se escondem do jogo, porra. É um senhor meio campo essa da Inglaterra. Rice, Anderson e Bellingham. Né? E o último gol da Inglaterra ali, já mais pro final, aquele gol de Rashford no contra-ataque, né, que cortou o zagueiro, botou ali no contrapé do goleiro. Enfim, a Inglaterra ali, falei ali que também era uma das favoritas, né? E é um time muito completo. A Inglaterra é um time muito completinho ali. Eu tenho um goleiro muito bom, que cresce em jogos grandes. Pickford, né? A zaga é muito boa. 2 zagueiros muito técnicos. Os laterais são bons laterais, marcam, né? Tem força para marcar. Meio campo, como eu falei, é muito bom. Só o ataque ali que ficou devendo, né? Madueke até jogou bem, jogou muito bem ali, principalmente no começo do jogo. Gordon participou muito pouco, sumido. Bellingham também fez o gol, mas não participou tanto assim. E Harry Kane, decisivo, né? Fez a parte dele. Mas, cara, Inglaterra é um timezinho ali forte. O problema ali na Inglaterra é que é um time peidão, né? É um time pipoqueiro que a qualquer momento perde ali para ela mesma. Mas é um time muito completo essa Inglaterra. Eu acho que na primeira rodada foram os 3 principais times. A França, a Argentina e a Inglaterra. Ficam ali, por essa primeira impressão, como os 3 principais favoritos. E o último jogo ali dos grupos, do grupo L, foi uma vitória de Gana contra o Panamá. Um jogo ali que foi equilibrado, né? O Panamá poderia até ter vencido o jogo, engrossou o jogo contra a Gana, mas Gana, por ter um time mais técnico, ter mais experiência em Copa, conseguiu fazer um gol ali no finalzinho e segurou a vitória. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, análise da primeira rodada da Copa do Mundo. E ao fim da segunda rodada, ou se tiver algum jogo mais interessante, eu faço outro vídeo aqui no canal. Beleza? É isso. Valeu, até a próxima.